Vamos ao conteúdo da semana 4 do PET 4 de Química. O tema é equilíbrio químico. Um dos grandes progressos da história da química foi a compreensão de que as reações químicas nem sempre se completam. Os químicos observam que, em muitos casos, mesmo após tempo suficientemente prolongado, após a mistura de reagentes, para que a reação termine, ainda restam reagentes no sistema. Então, aqui a gente começa a compreender o que viria a ser esse equilíbrio químico. Os químicos, analisando reações, que são transformações que o material sofre produzindo novas substâncias, analisando essas transformações, eles perceberam que tem reações que não se completam, ou seja, os reagentes eles não chegam a ser totalmente consumidos para se transformar em produtos. Tá? Isso aí mesmo deixando por muito tempo, depois de ter sido feita a mistura dos reagentes, eles viram que realmente a reação não se completa, ela não termina, tá? E por quê? Porque restam ainda reagentes ali e, como eu disse, por mais tempo que fique, esses reagentes não seriam gastos. Partindo de uma situação inicial em que há apenas reagentes, um sistema pode convergir para a situação em que há reagentes e produtos coexistindo, ou seja, existindo simultaneamente, com concentrações que não variam ao longo do tempo. Estudar essa situação em que a reação aparentemente parou de acontecer chamada de equilíbrio químico, é o objetivo desta semana. Então, nós vamos entender esse tipo de reação, uma reação que não se completa, uma reação em que os reagentes são transformados em produtos sem serem totalmente consumidos. Então, lá no final da situação, né, quando passado muito tempo, a gente vai observar o sistema, aparentemente a reação parou. E nesse sistema final, eu ainda tenho reagentes e produtos coexistindo, ou seja, existindo simultaneamente, ao mesmo tempo. No mesmo sistema, eu tenho reagente e tenho produto. O reagente não foi totalmente gasto. Porém, a concentração dos participantes que estão ali, reagentes e produtos, ela não se altera mais. Então, a mesma quantidade de reagente, a mesma quantidade de produto presente ali se mantém. Não muda essa quantidade. Esse tipo de situação é o que nós chamamos de equilíbrio químico. Aqui a gente vai usar um exemplo para mostrar como acontece esse equilíbrio químico. Considere o seguinte relato experimental. Colocou-se certa quantidade de N2O4 em um recipiente com água, mantido a temperatura constante de 100 graus Celsius. Essa solução apresenta determinado valor de concentração. Então, eu peguei esse composto, que é o N2O4, e coloquei ele no recipiente com água. Então, a minha reação vai acontecer a partir dessa solução aquosa de N2O4. O interesse é investigar a transformação do N2O4, que é um gás incolor, em NO2, que é um gás castanho. Então, a reação que ocorre é essa aqui, ó. Eu coloco N2O4, que é um gás incolor, dentro do recipiente, para analisar a formação de NO2, que é um gás também, só que de cor castanha. Então, essa reação ela é interessante para a nossa análise pela diferença de cor. A gente vai conseguir observar a formação do produto pela cor que vai surgir. Observa-se que, com o passar do tempo, a coloração vai se tornando cada vez mais intensa, até atingir um momento a partir do qual permanece constante. Nesse momento, uma análise revela que
além do NO2 produzido, ainda resta N2O4 dentro do recipiente. Então, deixando ali o N2O4 dentro do frasco, um gás incolor, passado o tempo, a gente vê uma cor castanha que vai ficando cada vez mais intensa, mais forte. Mas, num certo momento, a cor já não varia mais, ela fica constante, não muda mais a coloração. Nesse momento em que a coloração não mais muda, observa-se que substâncias tem ali dentro, né? Faz-se a análise e verifica-se que tem NO2, que é o produto, né? Mas também ainda tem N2O4, que é reagente. Então, dentro do sistema, eu tenho produto e reagente. O fato de muitas reações químicas não chegarem a se completar totalmente está relacionado ao conceito de equilíbrio químico. Nem a reação direta, que é N2O4 produzindo 2NO2, nem a inversa, 2NO2 produzindo N2O4, se processam completamente. Ambas parecem parar em um ponto intermediário, que é denominado situação de equilíbrio químico. Equilíbrio químico é a situação, o momento da reação em que as concentrações dos participantes não se alteram mais, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. A reação parece ter chegado ao fim, aparentemente apenas, porque na verdade a reação continua acontecendo, mas ao mesmo tempo que os reagentes são consumidos, os produtos são formados. Dessa forma, as concentrações não mais se alteram. Então, pessoal, aqui fica bem explicado o que seria esse equilíbrio químico. O equilíbrio químico é um momento, é uma situação que a reação atinge quando as concentrações de reagentes e produtos não sofrem mais alteração. O reagente, numa reação, a concentração dele vai diminuindo com o tempo. Numa reação, durante a reação, a concentração do produto aumenta. No equilíbrio químico, seria o momento em que essas concentrações não sofrem mais nenhum tipo de alteração. Elas permanecem constantes. E a gente tem que verificar que no equilíbrio químico, nós temos essas duas opções de reação. A direta, que é aquela que considera o reagente que nós colocamos, se transformando no produto esperado. A inversa seria o produto voltar a ser reagente. Então, no equilíbrio químico, as duas situações estão acontecendo. No momento do equilíbrio, não é que a reação parou de produzir o produto. Não, o produto é produzido sim. Só que ao mesmo tempo que ele é produzido, ele vai ser degradado para voltar a ser reagente. Então é isso, o reagente vira produto, o produto vira reagente, ao mesmo tempo. Por isso que as concentrações não se alteram mais. Então, no equilíbrio químico, não é que a reação parou. Aparentemente parou porque a gente não enxerga mais mudança de concentração, porque as velocidades das reações direta e inversa são a mesma. Então, ao mesmo tempo que produziu aquele produto, o produto está se quebrando para voltar a ser reagente. Isso no mesmo instante. Então, dá essa falsa aparência de que a reação parou, mas quando, na verdade, ela não parou. No caso de equilíbrio químico, temos reações reversíveis, isto é, que podem ocorrer em ambos os sentidos. A reação química ocorre tendendo a atingir a situação de equilíbrio. A reação reversível é representada por uma seta dupla. Então, aqui a gente tem o exemplo da situação anterior. Aqui a setinha ela ficou disposta no local errado, ela deveria estar entre parênteses aqui, por um erro de configuração. Mas essa seta dupla, então, ela vai representar equilíbrio químico. E aqui nós temos aquela reação que estávamos analisando. Então, por que seta dupla? Porque a reação direta e inversa estão acontecendo ao mesmo tempo.
Lembrando que a reação direta que nós vamos considerar é essa do reagente transformando-se em produto e a inversa, produto voltando a ser reagente. Isso é uma reação reversível. No equilíbrio químico sempre é uma reação reversível. Ela ocorre nos dois sentidos, no sentido dos produtos, no sentido dos reagentes. Aqui, uma imagem que mostra essa situação para a gente relembrar. Nesse primeiro balãozinho, seria o gás N2O4, ele é incolor. Quando eu formo o equilíbrio químico, eu tenho os dois misturados. Eu tenho tanto o N2O4 quanto o NO2. Nesse outro balão, é um pouco de NO2, só para que vocês vejam como que a cor é diferente. Ó. A cor do NO2 puro, como que ela é mais forte do que a cor verificada no equilíbrio. Por quê? Porque aqui no equilíbrio não tem só NO2, tem N2O4 e NO2. Então, a coloração ela é um intermediário, é um misto de incolor com castanho. Agora vamos analisar um pouco dos gráficos, muito trabalhados nesse tema de equilíbrio químico. Então, utilizando gráficos, vamos representar as variações de concentração e velocidade em função do tempo. O primeiro gráfico que eu vou apresentar é o gráfico da concentração versus tempo. A gente vê aqui ó, o eixo Y, ele está representando a concentração, e o eixo X, o tempo. Então, eu consigo ver ao longo do tempo o que está acontecendo com a concentração. Eu tenho duas curvas, curva A, curva B. A curva A, que está com essa linha vermelha, se a gente analisar, ó, a concentração era alta no tempo zero, o tempo foi passando, olha a linha descendo, ó, o valor da concentração está diminuindo. Então, a substância A é uma substância que tinha uma certa quantidade, a quantidade foi diminuindo. Ou seja, a substância A é um reagente. Os reagentes são as substâncias consumidas na reação, né? Então, a concentração delas vai diminuir. Já a curva B me mostra uma substância que no início não tinha nada dela na reação. À medida que o tempo foi avançando, a concentração de B foi aumentando. Então, B é um produto. Então, a reação química que representa esse gráfico seria A produzindo em equilíbrio com B. O A é reagente, porque a quantidade de A está diminuindo com o passar do tempo, e B é produto, porque a quantidade está aumentando com o passar do tempo. Mas é uma situação de equilíbrio. Por quê? Por que eu posso concluir isso? Porque observem no gráfico que a partir de um certo tempo, as concentrações não se alteram mais. Aqui a concentração de B, ó, virou uma linha reta aqui, paralela ao eixo do tempo. O A também, a substância A, a partir desse momento a concentração dela não sofreu variação mais. Esse momento marca o início do equilíbrio químico. Então, por isso que eu coloquei essa reta aqui no gráfico pretinho aqui, para mostrar o início do equilíbrio químico. Então, daqui para frente, nós temos a situação de equilíbrio químico. Atingiu-se o equilíbrio químico. Por quê? Porque as concentrações não se alteram mais. Isso caracteriza o equilíbrio químico. Então, ó, num dado momento, a concentração de A e de B não mais se alteram. Neste momento, atingiu-se o equilíbrio químico. Então, se um exercício te falar, trazer um gráfico que mostra concentração, tem que prestar muita atenção nesse detalhe, concentração. Um gráfico de concentração nos mostra equilíbrio químico quando? Quando as concentrações não se alteram mais, ou seja, quando cria-se linhas retas na curva, né, paralelas ao tempo ali. Então, é isso, num gráfico de concentração versus tempo, as concentrações não mais se alteram no momento que se atinge o equilíbrio químico. Outro tipo de gráfico de equilíbrio químico é o da velocidade versus tempo.
Percebam a diferença, ó. Aqui o eixo Y, ele traz não a concentração, a velocidade. Então, analisem bem o gráfico na hora de resolver a questão. Se é um gráfico de concentração ou de velocidade. Esse aqui é velocidade em função do tempo. Então, a gente vê duas linhas, uma delas mostrando a reação direta, estava com uma velocidade mais alta, mas com o tempo a velocidade cai. Já a reação inversa estava com uma velocidade nula, não tinha velocidade, não estava acontecendo, foi aumentando, aumentando, até chegar num ponto que as duas velocidades se igualaram. Esse ponto que está marcado no gráfico é o ponto do equilíbrio químico. É o momento em que as velocidades das reações direta e inversa se igualam. É isso que caracteriza o equilíbrio químico. Então, neste gráfico, vemos o momento em que o equilíbrio químico é atingido. No equilíbrio, a velocidade das reações direta e inversa são iguais. Era isso que eu queria passar para vocês. Então, ressaltando, no equilíbrio químico, nós temos essas duas situações. Nós temos a questão da concentração dos participantes, que não sofre mais alteração, e a velocidade da reação direta e inversa, que são iguais. Espero que possa ajudar vocês nos exercícios. Surgindo alguma dúvida, vocês podem me perguntar, estarei à disposição. No mais, muito obrigada.